Você, em algum momento da sua vida, já teve ira? Será que você já teve ou não? Será que você já se irritou com alguma pessoa, seja no trânsito, seja em sua casa? Será o que Paulo estava pensando quando ele escreveu a respeito deste texto? Irai-vos, mas não pequeis. Você possivelmente já tenha lido ou escutado esse verso em algum lugar. E eu confesso a você que muitas vezes na minha vida eu usava esse texto para ter uma razão, um respaldo para ter raiva de alguém. Você já fez isso em algum momento? Estranho, né? Em um momento diz que a ira deve ser abominável. Isso é quando a gente está longe de Deus. Mas aqui Paulo está falando, sejam irados. Eu lembro de um episódio que aconteceu quando eu estava iniciando meu ministério. Eu sou novo como pastor, mas lá no início eu estava conversando com um pastor, amigo, mais experiente, e eu vi uma situação que estava acontecendo na minha igreja com os meus jovens. Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui com você mais uma vez no programa Adoração. Hoje nós estudaremos um pouco mais a respeito da palavra de Deus. Então já quero que você se assente aí, se prepare, porque esse dia vai ser um dia especial na presença de Deus. Está começando o programa Adoração. Muito bom, estamos juntos mais uma vez e é uma alegria para mim estar em sua casa. Eu não sei se você já me conhece, eu sou o pastor Éder Ferreira, apareço aqui na sua casa, na sua telinha, mais vezes cantando do que pregando. Eu agora cheguei há pouco tempo para fazer parte do quarteto Arautos do Rei, faço parte da Voz da Profecia e para mim é muito bom estar com você neste dia para compartilharmos um pouco da palavra de Deus. E antes de abrirmos a palavra, eu quero te fazer um convite. Eu tenho em minhas mãos um manual muito especial, que é o Guia para Estudos com o título Deus me ouve? Você já fez essa pergunta alguma vez? De você, às vezes, questionar a Deus, Senhor, eu ouço que as pessoas recebem respostas de Deus, eu clamo tantas vezes e nada resolve, nada acontece na minha vida. Eu quero te convidar a estudar um pouco sobre esse tema. Através da oração, nós recebemos respostas do céu. E para isso, para você adquirir esse material de forma gratuita, é simples. É só você mandar uma mensagem no WhatsApp 12 98244 4449. Ou se você quiser pelo site, também é simples. É só você entrar com o link novotempo.com/escola bíblica. Entendeu? É simples. Então aproveite e faça isso agora. Antes de começarmos a abrir a Bíblia ali, nós podemos esperar você um pouquinho para você adquirir o seu material. Eu tenho certeza que este guia de estudos vai te ajudar em muito na sua relação com Deus e na sua intimidade com Ele. Mas muito bem, nós iremos começar o nosso estudo deste dia e eu pensei num tema um pouco diferente daquilo que talvez você esteja acostumado a ouvir. Você, em algum momento da sua vida, já teve ira? Será que você já teve ou não? Será que você já se irritou com alguma pessoa, seja no trânsito, seja em sua casa? Às vezes é comum disso acontecer. Mas você já clamou a Deus em algum momento para que essa ira fosse retirada do seu coração? E o contrário, será que você já clamou a Deus pedindo, Senhor, eu quero ser uma pessoa mais irada? Estranho, né? Nessa manhã, o tema do meu sermão é a necessidade da ira na vida do cristão. Para isso, eu quero te convidar a fechar os seus olhos, porque todas as vezes quando nós abrimos a palavra sagrada, nós precisamos pedir a ajuda dos céus para compreendermos aquilo que nós iremos ler. Então, onde você estiver, pare um pouquinho e vamos falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela alegria que o Senhor nos dá de, neste dia, termos a oportunidade de ouvirmos a Tua palavra e aprendermos mais a respeito do Teu amor e da Tua graça para conosco.
Te pedimos que o Senhor abra as nossas mentes, tire qualquer obstáculo do nosso momento aqui. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Como eu disse, será que é possível você, como um cristão, ter ira e clamar a Deus para que isso cresça cada vez mais em seu coração? Estranho, né? Por isso que eu quero te convidar a abrir as suas Bíblias. Se você tiver aí, seja física, seja virtual, abra nesse momento, que é muito importante que a gente acompanhe a leitura em Efésios, uma carta escrita por Paulo no capítulo 4 e nós vamos ler o verso 26. Vou até dar um tempinho para você pegar a sua Bíblia e abrir em Efésios capítulo 4, verso 26 e 27. E aqui diz assim: Irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira e não deis lugar ao diabo. Você possivelmente já tenha lido ou escutado esse verso em algum lugar. E eu confesso a você que muitas vezes na minha vida eu usava esse texto para ter uma razão, um respaldo para ter raiva de alguém. Você já fez isso em algum momento? De alguém te chatear, te estressar e você falar: a Bíblia me deixa me irar contra essa pessoa. Eu ter raiva dessa pessoa, ter ranço dessa pessoa, eu não quero essa pessoa perto de mim. Mas será que é isso mesmo que o texto está querendo dizer? Será que é possível você se irar contra alguém sem pecar? Estranho, né? Nós vamos pensar um pouco a respeito desse texto, indo primeiramente sobre o seu significado. Em alguns dicionários, ira aparece como sendo um sentimento de raiva, de ódio, que também pode ser oriundo de uma injustiça ou de um desentendimento e tem por consequência uma atitude hostil, agressiva, que busca fazer a justiça com as próprias mãos. Uma outra possibilidade de tradução dessa palavrinha seja inconformidade com algo, indignação por alguma coisa. Essas são algumas possibilidades. Será o que Paulo estava pensando quando ele escreveu a respeito deste texto? Irai-vos, mas não pequeis. Quando a gente pensa nessa fala de Paulo, ele não apenas faz um pedido, mas ele também obriga. É como se ele estivesse fazendo no tempo do imperativo aqui, ó, sejam irados. Se você observar na tradução da King James, na versão King James, aparece ali a expressão sejam irados, como não apenas um pedido, mas como uma ordem. Por que ele faz isso? Se no verso 31 da sua Bíblia aparece dizendo assim: livrem-se de toda amargura, de toda cólera, ira, gritaria, blasfêmia e malícia. Primeiro ele fala, sejam irados, e no mesmo trecho da Bíblia ele fala, irai-vos, ele fala aqui, ó, livrem-se da ira. Estranho, né? Vamos entender um pouco melhor o que ele está querendo dizer a respeito disso. Porque quando a gente vai em Gálatas, no capítulo 5, ali aparece a descrição dos frutos do Espírito e depois os frutos da carne, né? Tudo aquilo que nós recebemos quando nós estamos ligados a Deus e tudo aquilo que acontece quando nós estamos distantes dele. E no capítulo 5, nos versos 19 a 21, diz que um dos frutos da carne, além da prostituição, da bebedice, da inveja, é a ira. Estranho, né? Em um momento diz que a ira deve ser abominável. Isso é quando a gente está longe de Deus. Mas aqui Paulo está falando, sejam irados. Jesus, em Mateus 5, verso 22, ele afirmou que quem se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E aí, como que a gente consegue conciliar essas duas informações? Nós devemos ser irados ou nós devemos nos livrar da ira? Automaticamente a gente tem a tendência de pensar em ira apenas como algo negativo. E agora, eu devo pedir a Deus para que eu tenha mais ira ou não? Para isso a gente precisa vasculhar um pouco mais a Bíblia. Quando a gente vai em Apocalipse, no capítulo 6, nos versos 16, apresenta ali a ira do Cordeiro. O Cordeiro é representado no livro de Apocalipse como sendo o próprio Jesus. Então, se Jesus, que é santo e perfeito, ele se ira, então é possível sim existir uma ira perfeita, uma ira boa. Essa ira de Cristo deve estar dentro de nós também. Existe sim uma ira permitida, se Jesus, em algum momento ali aconteceu isso, né? Então nós precisamos distinguir uma da outra. Tem uma frase clássica que eu acho que você já ouviu que diz: Deus ama o pecador,
mas ele abomina o pecado. Você já ouviu essa frase? Deus, ele de fato não tolera o pecado. Mas todos nós, desde que o pecado passou a fazer parte da nossa vida, da nossa natureza, Deus, ele nos ama, mas ele faz de todas as formas que nós nos afastemos do pecado. Então, quando nós pensamos novamente na questão da ira, será que nós temos aí a ira santa ou a ira pecaminosa dentro de nós? Será o que Deus está querendo de mim e de você? É óbvio, ele quer a ira santa. Porque quando a gente pensa na ira pecaminosa ou negativa, é quando nós direcionamos a ira, o sentimento, contra a pessoa e não ao ato. Essa envolve emoção, sentimentos. A gente acaba sendo aflorado pelas nossas sensações, fazendo com que aquilo se direcione à pessoa. Essa seria a ira pecaminosa. Essa ira não tem nada que ver com o domínio próprio, que lá em Gálatas também apresenta dentre os frutos do Espírito. Essa deve ser evitada. E eu tenho alguns exemplos na Bíblia que falam de pessoas que tiveram essa ira pecaminosa. Quer ver um primeiro exemplo? Moisés. Lembra que Moisés, em um momento, enquanto ele estava andando pelo Egito, ele vê algo absurdo, uma injustiça acontecendo, que um egípcio começa a agredir um israelita que estava ali trabalhando, mas para eles estava trabalhando pouco, e ele começa a açoitar sem uma razão. Então, Moisés, indignado, ele estava aparentemente ali chateado, porque de fato era uma injustiça que estava acontecendo, ele se deixa levar pela sua emoção, pelos seus sentimentos, e ele, ao invés de trabalhar aquilo, ele agora resolve aquele problema com as próprias mãos. Ele mata aquele egípcio. Será que é isso que Deus quer de mim e de você? Que nós sejamos irados aí, quando a gente vê alguma injustiça, a gente sair batendo nas pessoas, matando as pessoas, falando mal das pessoas? Um outro exemplo, Pedro. Quando Jesus ele vai ser preso, os soldados vêm até a presença de Deus, de Jesus, e Pedro pega a espada pelo impulso, vê uma injustiça acontecendo e tira a orelha daquela pessoa. Será que é isso que Deus quer? Claro que não. Ele também foi dominado pelos seus sentimentos e direcionou a ira para a pessoa. Jonas, em um momento da sua vida, ele chateado com o que estava acontecendo com o povo ali que era pagão, lá em Nínive, ele deseja a morte daquelas pessoas. Ele não quer pregar, levar esperança para aquelas pessoas. Essa é a ira mal, essa é a ira má, essa é a ira pecaminosa. Paulo não está dizendo que nós devemos ter essa ira, claro que não. Ele está dizendo que nós devemos ter a ira de Cristo. E qual seria essa ira? Em um dos manuais que a nossa igreja tem, um comentário bíblico adventista, tem uma descrição muito interessante sobre esse texto, que diz: a ira do bem, a ira que Deus deseja que nós tenhamos, a ira de Cristo, ela é sempre voltada contra o pecado e as suas injustiças, ao que Satanás faz através das pessoas. Eu não sei se você se lembra de um texto que Paulo escreveu que diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra pessoas, mas contra as potestades do mundo. Nós precisamos entender nas nossas relações que é o inimigo de Deus que faz coisas terríveis através das pessoas. Nós não podemos direcionar nossa ira contra as pessoas porque elas muitas vezes apenas estão sendo dominadas pelo espírito do mal. Quando eu penso nisso, nós devemos ter essa ira por quê? Porque quando nós não temos essa ira, nós passamos a ser cúmplices, nós passamos a ser passivos, tolerantes com o erro. Eu lembro de uma frase que diz assim: uma igreja que não tem ira contra o pecado é uma igreja negligente. Nós cristãos devemos ter a ira contra o pecado, contra as injustiças, contra tudo aquilo que o diabo faz. Tem uma frase que foi muito conhecida por um grande autor que diz, o Desmond Tutu. Ele, inclusive, recebeu o Prêmio Nobel em 1984 e ele diz: se você, sendo um cristão, fica neutro em situações de injustiça, você está escolhendo o lado do opressor. Se eu vejo algo terrível acontecendo e eu escolho ficar calado e não fazer nada, é como se eu estivesse apoiando aquela prática. Não é isso que Paulo está querendo dizer que eu e você devemos ter. Nós devemos ser cristãos irados, insatisfeitos com a situação em que nós estamos vivendo, inconformados com esse século. É isso que Paulo está dizendo para mim e para você. Hoje nós temos medo, muitas vezes, de nos posicionar contra o pecado. Às vezes a gente vê coisas absurdas acontecendo e a gente fica simplesmente calado. A gente tem medo do que a gente vai falar, porque as pessoas podem nos acusar, nos questionar, nos afrontar,
diante daquilo que é bíblico e a gente fica muitas vezes calado. Muitas vezes a gente segue apenas a linha de eu prefiro ficar quietinho porque aí eu não vou ter problema com ninguém. Eu vou ser amigo de todo mundo. Será que é isso? Tem uma outra frase conhecida de um autor desconhecido. Pegou essa? Uma frase conhecida de um autor desconhecido que diz: o que mais me incomoda não é o barulho dos ímpios, mas o silêncio dos justos. Às vezes as pessoas ficam mais falando a respeito do que os ímpios estão fazendo ou falando, mas o que os cristãos têm feito diante disso? Se estão calados, isso é mais perigoso e mais problemático do que o que eles estão fazendo. Qual tem sido a sua atitude diante de injustiças, diante daquilo que o inimigo de Deus está fazendo, dominando pessoas à nossa volta? Eu tenho na Bíblia alguns episódios e exemplos de pessoas que tiveram a ira santa, a ira do bem, a ira que Deus deseja que eu e você tenhamos. Eu volto de novo naquele mesmo personagem, Moisés. Assim como ele, em um momento de fragilidade e sendo dominado pelos seus sentimentos, ele acabou tendo a ira do mal, em um outro momento, quando ele está libertando o povo, eles estão encaminhada para a terra prometida que Deus havia dado a eles, Deus lhes pede para que todas as pessoas se reúnem na frente do Monte Sinai. E enquanto Moisés vai lá em cima para pegar aquelas tábuas da lei que ele recebe das próprias mãos de Deus, no seu caminho, esse período demora longos dias. E enquanto ele não voltava, o povo de Israel pensou: se Moisés está demorando de vir, nós estamos livres. Nós precisamos adorar a Deus de outras formas. E eles começaram a fazer várias coisas que Deus abominava. Quando Moisés volta e vê o paganismo se alastrando diante daquelas pessoas, ele sente ira. Não contra as pessoas, mas contra aquela atitude que era abominável aos olhos de Deus. E ele quebra as tábuas da lei, mostrando a sua indignação. E essa atitude de ira santa faz com que as pessoas elas repensem o que elas estavam fazendo. É muito interessante quando nós vemos também o exemplo do próprio Jesus, quando ele entra no templo. Você lembra? O templo sempre foi um lugar de adoração, de santificação, de adoração a Deus, e as pessoas estavam fazendo daquele ambiente um lugar de vendas. Eles estavam fazendo com que aquele lugar não fosse um lugar mais santo. Diante de tudo aquilo, Jesus vê e ele se ira contra aquela atitude. Ele pega um chicote e bate e derruba as mesas, fazendo com que aquela atitude acabe de uma vez por todas. Ele não se irou contra as pessoas, mas contra aquela atitude. Nós poderíamos citar vários outros exemplos. Jesus, quando ele chora, por exemplo. Jesus, ele chora não por aquilo que apenas estava acontecendo da morte de Lázaro, mas ele também chora por aquilo que o diabo estava fazendo na vida das pessoas. A morte passou a existir por culpa do diabo. Ele se ira, ele se entristece. Abraão, quando ele vê Sodoma e Gomorra, cidades que Deus havia falado que não tinha mais solução, as pessoas estavam longe de Deus, não queriam uma alternativa, uma solução, salvação, eles não queriam. E Abraão é muito bonito quando ele diz, Ellen White ela escreve um pouco no livro Patriarcas e Profetas, na página 111, que o amor pelas almas que pereciam inspirava a oração de Abraão. Ao mesmo tempo em que lhe repugnavam os pecados daquela cidade corrupta, ele desejava que os pecadores pudessem se salvar. O desejo dele é que as pessoas se salvassem. Mas o seu profundo interesse por Sodoma mostra a ansiedade que devemos experimentar pelos impenitentes. Nós devemos alimentar o ódio ao pecado, mas piedade e amor para com o pecador. Você tem tido piedade, compaixão e amor pelos que erram? Ou você tem sido como aquelas pessoas que, quando a mulher adúltera vem aos pés de Jesus, você é o primeiro a pegar a pedra e falar, é pecador, vamos acusar, vamos condenar, essa pessoa está errada. Nós precisamos ter, semelhante ao exemplo de Abraão, ódio, repúdio por aquilo que é errado, ira por aquilo que não é da vontade de Deus, mas nós devemos ter amor, compaixão, piedade, desejo de ver as pessoas se salvando ao invés de se perdendo. A diferença está em nossa ira estar direcionada ao pecado e não às pessoas. E muitas vezes a gente acaba errando nessa equação. Muitas vezes a gente acaba preferindo se chatear com as pessoas. E quando a gente fala mal das pessoas, muitas vezes é apenas para tirar o nosso pecado do centro.
Muitas vezes a gente condena a pessoa para que as pessoas olhem para o pecado dela e não olhem para os nossos problemas, os nossos pecados. A ira de Deus, amigos, e a ira do Cordeiro, em Romanos, no capítulo 1, verso 18, diz: a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela justiça. Volto a dizer, a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta deve ser sempre contra o diabo e contra tudo aquilo que ele faz para dominar os filhos de Deus. Hebreus, no capítulo 1, no verso 9, diz: Jesus, ele amou a justiça e odiou a iniquidade. Nós devemos ter ira contra tudo aquilo que nós fazemos de errado, pela nossa condição de pecador. Nós devemos todos os dias olhar ao espelho e pensar: Senhor, tem misericórdia de mim. Lembra da oração de Davi no Salmo 51? Que ele olha para si e fala: Senhor, eu não mereço, eu não sou absolutamente nada, eu estou sujo. Tem misericórdia de mim, Pai, me limpa, me purifica. Eu preciso clamar todos os dias, porque se eu não clamo, eu estou aceitando essa condição, eu estou gostando dessa condição. E eu passo a fazer tudo aquilo que é errado, pensando muitas vezes: eu sou assim mesmo. Aquela síndrome, né, de Gabriela: eu nasci assim, eu vou morrer assim e eu não vou mudar em absolutamente nada. Nós precisamos travar uma batalha todos os dias. Todos os dias nós precisamos clamar para que Deus coloque em nós esse repúdio pelo pecado, essa insatisfação por tudo aquilo que nós vemos. Olha quando a gente liga a TV, quando não é a TV Novo Tempo, e a gente vê tantas coisas ruins acontecendo, é notícia ruim uma atrás da outra. Mas Deus está falando para mim e para você: nós podemos fazer a diferença. Eu lembro de um episódio que aconteceu quando eu estava iniciando meu ministério. Eu sou novo como pastor, mas lá no início eu estava conversando com um pastor amigo mais experiente e eu vi uma situação que estava acontecendo na minha igreja com os meus jovens que me trazia muita tristeza, muita preocupação. Os meus jovens estavam começando a sair, depois dos programas da igreja saíam, se encontravam para beber, para farriar, e aquilo não era certo. E quando aquilo chegou aos meus ouvidos, eu fiquei preocupado e eu pensei: eu preciso fazer algo. Eu chorava, eu orava, conversava com a minha esposa, pensando numa solução, como alcançar o coração daqueles jovens. E aí eu fui pedir ajuda, um conselho para uma pessoa mais experiente, e ele me disse assim: amigo, para que se preocupar com isso? Fique tranquilo, porque isso é normal. Todos os jovens bebem, todos os jovens têm um momento de farra, de descontração. Não sofra por isso, não. E aí eu te pergunto: será que era de fato essa atitude que nós deveríamos ter diante de um problema? Não sei se você em algum momento já fez isso. Fique tranquilo, errar é normal. Se eu adultero é uma vezinha ou outra, não tem problema. Se eu bebo aqui uma coisinha que não devia beber, é da minha natureza, a minha impulsão. Não é bem dessa forma. Não é isso que Deus espera de nós. Porque todas as vezes que nós nos afastamos da Bíblia, nós perdemos a direção e o equilíbrio do que é certo ou errado. Todas as vezes quando nós nos afastamos de Deus, nós perdemos o eixo. Nós não sabemos mais para que direção ir. Nós precisamos clamar a Ele todo o tempo. Porque quando nós nos afastamos de Deus, tudo aquilo parece natural, parece normal. Lembra de Caim? Caim achou que não tinha problema nenhum levar o sacrifício que para ele era o mais importante, mesmo sendo errado. Quando nós nos afastamos de Deus, a gente pode ter a atitude do povo de Israel, de cultuar a um bezerro achando que está cultuando para Deus, mas não é dessa forma que Deus espera de nós. E muitas vezes, quando nós nos afastamos de Deus, nós não vemos o próprio Jesus e nós queremos crucificá-lo, como isso aconteceu. E tem uma citação no livro Educação, na página 57, que eu queria compartilhar com você. Sabe qual que é a maior necessidade desse mundo? A necessidade de homens e mulheres que não se comprem e nem se vendam. Homens e mulheres que no íntimo do seu coração sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Você tem sido um cristão que tem, semelhante a essa citação, buscado não se comprar, não se vender, que no íntimo do seu coração você tem buscado ser honesto ao que Deus nos diz, ao que a palavra dele nos ensina? Você tem sido a pessoa que, ao invés de negligenciar e aceitar o pecado, você tem chamado ele pelo seu nome exato?
Você tem sido o tipo de pessoa que quando vê um amigo, um irmão que está indo para o precipício, você tem alertado essa pessoa para que ela saia dessa situação? Você tem orado como Abraão, para que diante dos problemas dos seus amigos, dos seus familiares, você não queira que isso aconteça da perdição, mas que haja salvação? O texto diz, irai-vos, mas não pequeis. Sabe por quê? Não se põe o sol sobre a vossa ira, porque muitas vezes a ira, mesmo sendo santa, quando a gente começa a alimentar aquilo por muito tempo, por uma injustiça, aquilo pode se tornar um pecado. A gente pode muitas vezes correr o risco de fazer com que aquilo seja direcionado para a pessoa. E não é isso que Deus quer. Deus ama a todos e quer salvar a todos. Sabe por quê, amigos? Porque quando nós nos deixamos ser levados pelos nossos pensamentos e nossos sentimentos, a gente cai no erro do verso 27. A gente acaba dando lugar ao diabo. Eu e você podemos e devemos ser pessoas que estejam indignados, irados com a situação do nosso mundo. Às vezes, quando eu passo pelas ruas e vejo várias pessoas drogadas, vários jovens se prostituindo, aquilo não deve passar a minha impressão de naturalidade, de me acostumar com tudo aquilo que tem acontecido, mas isso deve me trazer indignação. É isso que Deus espera de nós. Uma última citação, no Desejado de Todas as Nações, na página 619 diz, o cristão que vive em harmonia com Deus, possuindo os suaves atributos do amor e da misericórdia, experimentarão uma justa indignação contra o pecado, mas não se tomará de paixão para injuriar os que o injuriam. Mesmo enfrentando os que se acham movidos pelas forças de baixo para manter a falsidade em Cristo, conservará ele ainda a calma e o domínio de si. Você tem algum amigo ou algum familiar que precisa de ajuda? Se você estiver ligado a Deus, você terá sim uma justa indignação por essa prática, mas com amor, com um terno amor que vem de Deus, você conseguirá ajudá-lo. Eu e você podemos e devemos combater o mal. Eu e você podemos ser agentes de salvação por onde passarmos. Mas para isso, nós precisamos estar ligados a Deus. Para isso, nós precisamos, semelhantes a tudo aquilo que Paulo descreve nos versos anteriores, para termos atitudes de um filho da luz, atitudes de uma pessoa que deseja andar em santificação, nós precisamos nos livrar da ira. Eu não sei se você tem alguma mágoa guardada em seu coração contra alguém, contra algum amigo, algum familiar, mas hoje é o momento de você entender e tirar isso do seu coração, entendendo que essa pessoa precisa de salvação e talvez por algum momento ela te decepcionou porque ela foi levada pela influência do mal. Mas nós podemos sim levar transformação, nós podemos sim levar salvação para essas pessoas através da palavra de Deus. Eu quero te convidar nesse momento, fechar os seus olhos para pedir a ajuda de Deus, para que a ira do mal esteja bem distante de nós, mas que nós tenhamos insatisfação por tudo aquilo que acontece neste mundo. Você pode fechar os seus olhos nesse momento? Vamos falar com o nosso Deus. Senhor Jesus, nós vimos a necessidade nesse mundo de existirem pessoas que combatam o mal, que não aceitem e se acostumem com tudo aquilo que tem acontecido no nosso planeta. Por favor, Pai, nos ajude a ajudarmos outras pessoas também a encontrarem o caminho da salvação. E que em momento algum nós direcionemos a ira contra as pessoas, mas que nós, através do amor que vem de Ti, possamos levar salvação e compaixão a elas. Por favor, Pai, esteja conosco, nos abençoando e nos transformando. É o nosso pedido e a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, querido.